Eu vou ler com você uma passagem que vai estabelecer o tema dessa manhã. Lucas 12, a partir do versículo 22, diz assim: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, porque, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Sabe, gente, isso é muito interessante porque Jesus, se você parar para pensar e olhar na palavra de Deus, Ele não falou de muitos temas que não saem de nossas conversas e preocupações hoje. Por exemplo, o amor entre homem e mulher. Jesus fez muitas comparações, é claro, entre a igreja e nós, mas não existem aí sermões e grandes palavras sobre isso. Um que é o campeão de audiência entre nós, acerca do sexo, por exemplo. Jesus não ficou lá falando disso o tempo inteiro. Ele falou diante das circunstâncias e diante de fatos que as pessoas trouxeram a Ele. Agora, o mesmo não pode se dizer com respeito à ansiedade. Ele foi muito direto. Jesus reserva bom espaço no bojo do seu ensino fundamental para falar a respeito disso. Lá mesmo no Sermão do Monte a gente vê isso. Então, eu queria conversar com você a respeito desse tema, que é exatamente a dor do mundo, a preocupação da humanidade, e muitas vezes nós mesmos nos pegamos nessa dor, a dor da ansiedade. Jesus fala disso com muita propriedade, e a gente sabe que na vida das pessoas, nos últimos dias, isso acontece muito. Você já parou para perguntar por que, não sei se você faz isso, mas por que as pessoas roem unha, ou se você rói a sua unha? Coisa simples, né? Você já parou para se pensar por que as pessoas antecipam os problemas demasiadamente? Os problemas não chegaram, ainda não aconteceu, mas a pessoa já está preocupada? Expectativa falsa. Você parou já para pensar que o problema pode estar longe, mas na ansiedade parece que está batendo a porta. A pessoa já está ali desesperada, porque o problema não chegou, mas já está batendo a porta. Essa é a ideia que ela tem na sua cabeça. E as pessoas então, consequentemente, sofrem antes desses problemas chegarem. Se não é você assim, você conhece certamente alguém que age dessa forma, correto? Verdade ou não verdade? Verdade, né? Aquela pessoa que sofre pensando no que vai comer, ou porque comeu, no que tem que fazer, onde ela vai morar,
como ela vai trabalhar. Esse tipo de pessoa está ao nosso lado todo o tempo. Onde o filho vai estudar daqui a 5 anos? A gente não é assim? O que vai acontecer comigo depois das férias? Porque o cara vai para as férias para aproveitar e descansar, mas depois das férias, o entendimento é que ele vem já para estressar, né? A segunda-feira, o síndrome da segunda-feira. O que vai acontecer quando eu me aposentar? Bem, todas essas coisas acontecem na vida das pessoas. E se ela ficar doente? E se eu ficar doente? E se alguém da minha família morrer? São perguntas que parecem corriqueiras, mas a gente sofre por isso. Pode deixar acesa, Vivi, por causa da... Obrigado, viu? Está dando para ler aqui. Então, isso tem tomado conta da vida das pessoas nesses últimos dias, gente. E a nossa preocupação como igreja, como pastores, e a gente sabe disso, né, que é o mal do século, é que a nossa preocupação é que isso atinge tanto homens quanto mulheres, crianças, jovens, velhos, adultos, doutores, analfabetos, religiosos, ateus. Essa ansiedade, ela está inserida no dia a dia das pessoas. As pessoas, algumas delas, parecem um vulcão prestes a entrar em erupção. Você já teve esse sentimento? No trabalho, às vezes você vai entrevistar alguém, ou você vai conversar com alguém, essa pessoa fala e você espera meia hora. Quando ela botar um ponto, você fala, posso falar agora? Ela fala, daqui a pouco, e ela continua. É aquele vulcão, aquele barril de pólvora que está prestes a explodir. Esse é o dia a dia, infelizmente, de muitas pessoas. Agora, uma das causas dessa doença é a ameaça, só a imaginação, a ameaça de algo pode acontecer no seu físico, muitas vezes já perturba a pessoa. A pessoa fica perturbada quando pensa que algo pode acontecer com ela ou com alguém perto dela mesmo. Você tem medo da ameaça, da morte de alguém. Isso tudo é causa dessa ansiedade. Insegurança no emprego. Uma das coisas que mais afligem as pessoas nos dias de hoje. Outra causa dessa doença, da ansiedade, é o medo. Em 2 Timóteo 1,7, lá diz assim, que o medo não é algo que simplesmente acontece, o espírito do medo. A Bíblia fala em 2 Timóteo 1,7, que o medo é um espírito. E esse espírito é devassalador. Ele vem para destruir, porque ele coloca na pessoa esse entendimento. É mais que um sentimento. Medo de não casar, medo de divorciar, medo do amanhã, da vida, da morte, da solidão, da multidão, medo de alguma coisa. É um espírito inserido no coração das pessoas. E isso tudo eu vou ver com você daqui a pouco, como a gente pode resolver, é claro. As pessoas, lá Provérbios diz assim, o ânimo sereno é a vida do corpo. Nesse mesmo versículo fala que é a alegria dos ossos. Os meus ossos e os seus ossos, eles são alimentados pela alegria do Senhor, pela vida abundante do Senhor, não pelo medo ou pela ansiedade. Sabe, gente, mais de 50, eu estava lendo uma estatística, e eu não posso te dizer exatamente onde é, porque eu procurei e não encontrei, e também não vou te dizer que ela é 100% verdadeira, porque eu não tenho essa certeza, mas a ansiedade, em mais de 50% das doenças são psicossomáticas. As pessoas, na realidade, não têm essa doença, mas elas acreditam que elas têm, e por acreditarem que elas têm a doença, então ela é inserida no dia a dia da pessoa, no seu corpo, nos seus pensamentos. Isso quer dizer que
A maioria das pessoas, ou pelo menos a metade delas, está buscando uma paz química, não uma paz verdadeira, não a paz abundante, não a paz que Cristo dá, mas a paz química, a paz que a ciência apresenta. Então, hoje a gente vive nesse império dos calmantes, império disso, império daquilo, para que isso possa te gerar menos ansiedade. Eu não estou dizendo que não existem casos que precisam disso, mas pelo menos a metade dessas pessoas é psicossomático. Agora, o que isso causa? Um sono artificial, é claro. E o organismo, então, lá na frente, ele vem cobrar. O cheque chega em uma hora. E a Bíblia, ela atesta: o ânimo sereno é a vida do corpo. O ânimo verdadeiro, a calma e a tranquilidade que vem do Senhor. Gente, é claro que a gente sabe que essas reações também podem ser espirituais, não apenas físicas. Agora, por que a gente está tratando disso nessa semana? Primeiro, porque essas 2 últimas semanas, ou esses 2 últimos meses, a ansiedade da incerteza no Brasil toma conta de muitas pessoas, não é verdade? Além da ansiedade do trabalho e todas essas coisas que eu falei, você está vivendo a ansiedade da política, do que vai acontecer hoje às 8h05 da noite, o que você vai ficar sabendo, né? Reações espirituais, na realidade, a ansiedade nos afasta de Deus. Eu preciso entender isso. Onde começa a minha ansiedade, ali termina a minha fé. O microfone às vezes precisa apanhar também. Onde começa a minha ansiedade, termina ali a minha fé. E a gente vai ver isso também. Então, tem um autor, não sei se eu coloquei aqui, está ali. Ansiedade, Hernanes Dias Lopes é um pregador que eu respeito muito. Ele diz assim: a ansiedade é o útero onde é gestada a incredulidade. É o útero onde é gestado, onde é inserido através do medo, da ansiedade, da ameaça. A incredulidade. E por causa dessa incredulidade, então, a ansiedade vem, e muitas vezes vem com força. Agora, o que não é ansiedade? Primeiro, é não desprezar as necessidades do corpo. É claro que você tem que se preocupar, e você tem que gerar aquilo que precisa para que o seu corpo, o seu organismo, seja ele espiritual, emocional ou físico, ande de acordo com aquilo que Deus já deu a você. Jesus mesmo orou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, dá-nos hoje. Jesus sabia muito bem que você precisa trabalhar. Jesus era um trabalhador, filho de carpinteiro, trabalhador. Jesus aqui não está falando só do físico, só do trabalho manual, ou só do aspecto que eu tenho que levantar e ir para o meu trabalho. Não, Jesus está dizendo assim: confia em mim, que o pão que você necessitar, que a comida que você precisar, que o alimento que você tem que ingerir, eu já preparei. É teu. Então Jesus orou: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Talvez essa seja uma das orações mais feitas em todo o mundo. E ainda assim as pessoas não creem. Ainda assim as pessoas duvidam. Ainda assim as pessoas temem. Mas vai lá na igreja e religiosamente: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita. Você entendeu? Não adianta eu falar, não adianta eu orar, se no meu coração eu não estou crendo. Vira apenas um aspecto religioso. O meu bem-estar físico não é o único objetivo da minha vida. Eu tenho que saber buscar na fonte. O que mais não é ansiedade, não é proibir a previdência quanto ao futuro. Você lê isso na Bíblia de uma forma bem clara e bem tranquila, né? A própria Bíblia aprova o trabalho previdente de quem? Tecnologia, gente. Tem problema. A formiga. A Bíblia diz que
ela não trabalha. Não. A Bíblia diz que ela trabalha quando ela precisa trabalhar, para que quando chegar o tempo de descansar, ela tenha provisão. A Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Você fala, puxa gente, eu ouço sempre falar isso, mas eu sou ansioso, e daí? Eu ouço as pessoas falarem de ansiedade, que você não pode isso, não pode aquilo, mas eu sou, e o que eu faço? A gente vai tentar mostrar isso para você, tá? Lá em 1 Pedro 5,7, a Bíblia diz assim: lançai sobre Cristo, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus nos adverte quanto à preocupação ansiosa. Eu não posso estar isento de coisas que a palavra de Deus me instrui, e eu preciso então buscar isso, sabe gente? Embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta das aflições e dos apertos. Quantos sabem disso? Você já passou por algumas aflições, alguns apertos? Mas Jesus, o Pai do céu, Deus não esqueceu de você. Quantos de vocês já passaram por, inclusive, situações financeiras difíceis? Talvez você não tenha acontecido isso com você, acontece lá no pessoal da favela, com o pessoal ali das margens dos rios, né? Mas talvez, quem sabe, até você já passou por um aperto financeiro. Deus não se esqueceu de você. Não precisamos desesperar por causa disso. Agora, andar na ansiedade é andar em direção oposta. Vamos para frente. O que é ansiedade? Acabamos de ler em Lucas. Primeiro, eu creio que é algo destrutivo, é algo que aos poucos trabalha na sua vida e vem tomando conta do nosso dia a dia. A ansiedade não pode e não vai esvaziar muitas vezes o sofrimento de uma pessoa. Ela pode enganar por causa pelos medicamentos, por aquilo que a pessoa fala. Agora, alguém disse assim: a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. Ela não vai tirar o sofrimento do seu amanhã, mas ela vai tirar o poder que você tem do seu hoje. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Alguém disse que a ansiedade é como ser crucificado entre dois ladrões. O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não andeis ansiosos por coisa alguma. Gente, ansiedade, na raiz da sua palavra, significa rasgar, é algo destrutivo. No versículo 29 de Lucas, ali onde nós lemos também, inquietação é igual ao constante suspense na vida. Quem gosta de viver assim? Ninguém gosta de viver assim. Ninguém quer viver assim. Constantemente num suspense. Corrie ten Boom, autor, disse o seguinte: a ansiedade, falei para você agorinha, não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. Veja aqui, ansiedade nos faz tirar os olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. Tudo isso é o que a ansiedade faz para a gente. Quando, você se lembra daquela vez que Jesus chegou à beira da praia, os discípulos estavam pescando, e eles olharam e quando viram Jesus se amedrontaram. O que eles achavam que era? Um fantasma, né? Jesus apareceu e as pessoas criaram em sua mente um medo, uma ansiedade, e disseram: o que é isso? Pedro, né, voluntarioso, se levantou e falou: se és tu, Jesus, me faz ter contigo, que eu ande. E Jesus falou: vem, anda sobre as águas. Ele caminhou sobre as águas, e no momento que ele tirou, a Bíblia diz que quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar.
Ansiedade é isso. Você retirar os olhos daquele que te sustenta, daquele que te suporta. Então, a ansiedade tem a capacidade, o poder de aumentar os problemas na sua vida, de ampliar, de colocar uma lente nos seus olhos, para que você não veja aquilo que é real. Uma lente que embaça, uma lente que não é a lente que traz para perto a realidade, uma lente que embaça a sua realidade, que atrapalha aquilo que você pode ver de verdade. E isso, então, consequentemente, diminui a nossa capacidade de resolver os nossos problemas, de identificar os nossos problemas, de saber e crer que a gente pode chegar lá. Olha, é como os espias de Israel. Sabe, foram escolhidos 12 príncipes de Israel para ir investigar a terra, antes de eles tomarem a cidade de Jericó. Professor de escola dominical já ensinou isso muitas vezes. Se você tem dúvida às vezes da palavra, vai ser professor da escola dominical. Vai ajudar os professores e você vai aprender muito a palavra. Os espias, os 12 espias, foram na terra investigar. E quando voltaram, voltaram cheios de medo. Por quê? Viram as dificuldades, viram gigantes, viram a terra cheia de homens grandes, e o relatório que voltou foi infeliz, porque não criam naquele que eles estavam sendo enviados. Só 2 creram. Só 2 tiveram a oportunidade de honrarem o Deus que eles seguiam. Os outros tiveram medo. Você se lembra de Davi e os soldados de Saul? Davi chegou lá no campo, e os seus irmãos estavam amedrontados, todo o exército de Davi amedrontado, o próprio rei Saul, o único que tinha uma arma, uma espada e um escudo que podia se confrontar com o gigante, amedrontado dentro da sua tenda. Não sabia o que fazer. Davi não olhou para a circunstância, olhou para aquilo que estava além e olhou para aquele que estava dentro de si. E falou: esse incircunciso não vai gerenciar a minha vida, não vai gerenciar o meu interior, não vai ditar para o meu intelecto em quem eu devo crer e em quem eu não devo crer, pois eu sei em quem eu creio. E Davi declarou que iria no nome do Senhor dos Exércitos. A ansiedade nos faz tirar os olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. O quanto eu vou precisar passar para que eu possa então compreender que Deus cuida de mim? Gente, a ansiedade, ela é cega. Preocupar com amanhã não nos ajuda, nem amanhã, nem hoje. Para pensar. Eu me preocupar com amanhã, eu não vou resolver o que está lá, e também hoje eu vou sofrer por causa disso. Então, a ansiedade, ela é cega, ela não vai te ajudar. Você fala, então, como eu posso vencê-la? Bom, primeiro eu tenho que ter essa certeza de que Deus é o meu Pai. Sendo o meu Pai, Ele conhece todas as minhas necessidades. O nosso filho, as minhas filhas quando eram menores, elas não perguntavam se eu queria, se eu podia, se eu tinha, será. Não, pai, eu quero isso, eu preciso disso. Por quê? Porque criam e creem veementemente que o seu pai é o supridor. Os seus pais suprem as suas necessidades. Então não tem que perguntar para tio, para tia, para fulano, para ciclano, porque a criança crê que o seu pai e a sua mãe o sustentam. O primeiro passo para você vencer a ansiedade é você crer em Deus como Pai. Crer que Ele vai sustentar você, que as suas necessidades serão atendidas. Gente, isso é difícil. Você fala, mas não dá, é muito difícil. É difícil. Agora, nós vencemos a ansiedade quando confiamos nele. E o antídoto está aí, a fé. Quando eu não tenho fé, eu agrado a Deus?
Hebreus 11:6, o que diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. O mínimo que eu tenho que buscar para sair da ansiedade é correr atrás de ter mais fé, porque eu vou agradar ao Senhor, eu vou agradar aquele que me confia a paz. Como vencê-la? Orando a Deus. Abre em Filipenses 4, queria que você abrisse comigo aí, em Filipenses 4. Eu preciso ler isso com você. Abriu a sua palavra, o seu telefone, onde você tiver essa palavra aqui? Olha lá, Filipenses 4, veja aqui nos versículos 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, tem 3 coisas aqui, oração, súplicas e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Uma vez que eu apresento o meu pedido a Deus, o versículo 7 completa para mim, diz assim: e a paz de Deus, que excede o teu entendimento, a discussão que você tem aí no seu interior, a paz de Deus que vem para tirar a perturbação do dia a dia, o inconformismo das coisas que acontecem ao seu redor, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Gente, isso é tremendo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Tá, até aí eu estou ansioso, daí eu vou apresentar o meu pedido, daí Deus faz assim, e a paz de Deus, que vai além daquilo que você compreende, daquilo que você pode explicar, daquilo que você pode até olhar e ver acontecer, a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o teu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso é um exercício. Não estou apresentando para vocês uma fórmula que você lê e acontece daqui a 2 segundos, porque é um exercício. É um exercício diário, Jesus sabe disso. Eu tenho que exercitar isso diariamente. Assim como você exercita criar os seus filhos, assim como você exercita compreender a insegurança deles e as tuas, assim como você exercita adorar ao Senhor, como a Ju falou, é um costume que você tem que aderir e somar ao seu dia a dia. Eu tenho que aprender a depositar a minha fé em Jesus. Eu tenho que aprender a depositar a minha fé em Jesus. Amém? É isso, gente. Não tem outra forma, não tem outro jeito. A fé é esse antídoto para a minha ansiedade. A fé é essa busca que eu vou encontrar. Deus sabe de tudo isso. Deus conhece você. A Bíblia diz, se pedirmos um pão, você se lembra desse versículo? Se pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra. E eu sei que você não faz isso com seu filho. Se o seu filho pedir um peixe, você não dará a ele uma serpente, uma cobra, depende da tradução que você tenha na sua Bíblia. Por quê? Porque você é pai, você quer o melhor para o seu filho, você o ama, você quer vê-lo diferente amanhã do que ele é hoje, você quer vê-lo melhor, você quer vê-lo mais confiante. Filho, você precisa confiar em si. Filho, não liga para isso, filho, não liga para aquilo, é a instrução nossa de cada dia para os nossos queridos. Ah, pai, mas ele fala isso de mim, mas ele fica rindo de mim assim. Filho, olha quem te criou. Deus tem mais para você. Não é isso que você fala para o seu filho, ou às vezes para o seu próprio amigo que está inseguro. Gente, é isso que Deus está falando para nós, para que a gente não ande nessa ansiedade que o mundo tem. Eu estou te falando algo que o Brasil está vivendo hoje à flor da pele. A ansiedade política nessa nação, a incerteza de um futuro dessa nação, parece que está depositada na mão de um homem, de uma mulher, e não está. A tua certeza está depositada nas mãos de Deus, que supre a tua necessidade, que traz aquilo que você precisa, e também que a nossa nação precisa. Agora, a nossa nação vai ter o que ela merece, e o que ela quer.
Fala, mas como assim? Israel pediu um rei, você se lembra que Israel pediu um rei? E Deus falava assim: você não precisa de um rei, Israel. Você tem os sacerdotes, você tem os homens de Deus que anunciam aquilo que Deus tem para vocês. Deus dá a palavra para a nação. Não, nós queremos um rei porque os outros têm reis. Deus falou, tá bom. Foi lá Saul, grandão, bonitão, né? Vem cá, Saul. Grandão, bonitão, sobe aqui. Era assim, ó, o negócio. A Bíblia diz que acima dos ombros de Saul não tinha ninguém. Ele era o mais alto, ele era o mais bonitão. Só trocou isso aqui, mas tudo bem. Obrigado. No meio do caminho, aquele homem andou ansioso, buscou em coisas que não precisava buscar, creu em homens que não precisava crer, aceitou a sua própria justiça e não a justiça de Deus, creu nos conceitos dele, não nos daquele que havia o colocado naquele lugar para governar. Gente, Saul era um homem bom, ele teve a oportunidade de governar bem a sua terra. Deus não estava colocando alguém só para dizer, você quer isso? Então vou te dar isso, tá, agora vocês vão ver. Não, Deus crê em você até o final. Deus é o Deus que vai dar chance a cada pessoa enquanto ela desejar, até o momento que Deus falou assim: eu rejeito Saul, e levantou um outro rei. Davi não foi perfeito, sabia? Mas a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Davi errou no seu caminho, mas Davi se arrependeu também no seu caminho. Davi buscou conselhos na hora que precisava. Davi clamava ao Senhor. Davi escrevia, conversava com Deus todos os dias. Gente, os salmos que você canta e lê, a maioria deles foram escritos no momento de adoração, de comunhão de Davi com o rei dos reis. Na ansiedade de Davi, ele buscava ao Senhor. Nos momentos mais tristes, nas circunstâncias mais desfavoráveis para a vida daquele homem, daquele rei, daquele guerreiro, ele se colocou diante do Senhor. Davi. Gente, com tudo isso eu quero dizer para vocês que a ansiedade é um pensamento errado. A ansiedade é um sentimento errado. É difícil de entender, eu estou falando para você, é difícil, eu não consigo entender. Daí Deus fala, você não precisa entender, só crer. Porque vai além do meu entendimento. Se vai além do meu entendimento, não adianta eu querer crer que eu vou descobrir todos os efeitos da ansiedade e resolver o seu problema por mim mesmo, apenas lendo, entendendo e discutindo. Não. É uma questão de fé, é eu saber e colocar Deus à prova, a minha fé à prova. Todos nós temos que alimentar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos com a verdade. A Bíblia diz, a verdade vai te libertar. Ora, se eu não me alimento da verdade, eu me alimento da dúvida, da incerteza, da ameaça, do engano, daquilo que o outro falou, daquilo que ela falou, daquilo que ele diz, e a Bíblia está dizendo, alimente-se da verdade. Se eu não crer nessa verdade, eu vou ser engolido pela ansiedade. Essa ansiedade leva você à depressão, e a depressão pode levar uma pessoa à morte. Essa é a natureza dos dias de hoje. A Bíblia diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou ao seu próprio filho, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu duvidar disso, eu não viver isso, é eu dizer, eu não creio em ti, Deus, de verdade.
Olha, essa palavra é maravilhosa, eu vou defendê-la até o final da minha vida, eu não vou deixar de ser crente, eu não vou deixar de ir à igreja, eu vou amar meus irmãos, eu vou buscar fazer as coisas de Deus, vou até dar o dízimo, vou ofertar, vou fazer um monte de coisa. Mas eu não creio em Deus assim. Dessa forma não dá. A Bíblia diz, gente, aquele que não poupou o seu próprio filho, nós cantamos hoje aqui. Aquele que se fez pecado, e Deus teve que virar as suas costas, o seu rosto, porque Jesus foi 100% totalmente pecado, por nós, sem ter pecado. Ele disse assim, não leva ele, eu vou no lugar dele. Este foi o ato de Jesus. Mas ele é pecador, eu sei que ele é pecador, mas eu pago por ele. Não impute, Senhor, este mal sobre a vida destes. Eu me coloco por eles. Essa foi a vida de Jesus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Gente, aqui a gente tem uma ordem e uma promessa. Uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, a vontade dEle, o reinado dEle no meu coração. Esta é a ordem. E a promessa é: eu vou cuidar de todas as coisas. O que é isso? Para mim, você pode dizer, você está errado, mas para mim é: a agenda de Deus está em primeiro lugar, não é a minha agenda. Você escreve toda segunda-feira ou domingo à noite a sua agenda para aquela semana, às vezes no seu trabalho você tem uma agenda, eu não estou falando disso, não é disso que eu estou falando. Nós temos as nossas obrigações e temos que cumpri-las, principalmente como filhos de Deus, temos que ser bons, exímios naquilo que a gente faz, excelentes naquilo que Deus coloca em nossas mãos, exigentes de fazer aquilo que nos é pedido. Não é disso que eu estou falando. Estou falando quem é na sua vida, na sua crença, nos seus conceitos, na sua discussão, o argumento que está em primeiro lugar. Na sua agenda de verdade, Deus no topo dela, é que vai fazer com que você viva uma vida em paz. Então, os interesses de Deus devem ocupar a minha mente e o meu coração. O que é isso? Então, eu compreendo um pouco mais a ansiedade, eu sei o que ela pode causar, eu sei como eu me livrar dela, entregando a minha fé, o meu descanso, sabendo que Ele pode prover tudo para mim. O que é isso? Para mim, é mudança de rumo. É mudança de rumo. Quando você sai de uma terra e você entra na outra, você está virando as costas para essa terra e entrando na outra. Quando você sai de um trabalho, você vai para o outro, você deixa a sua agenda naquele trabalho e a leva para o outro. É mudança de rumo. E aqui é mudança de vontade. É mudança da vontade. Deus deve ser o dono do nosso maior prazer. Ah, mas eu não posso ter prazer? Claro que pode. Deus deu a você a oportunidade. Deus conhece muito bem que você é carne, que você é corpo, que você é alma e que você é espírito. Mas onde está o seu maior prazer? Muda tudo, muda o rumo. O rumo dos seus próprios investimentos. Daí você fala, mas eu não posso mais nem investir, eu não posso me preparar. Não, não é isso. Não tem a ver com isso, não são os investimentos, mas sim os investimentos errados, onde eu erro na hora de colocar a minha esperança. Este, irmãos, é o desafio de você investir em coisas que não perecem, como diz a Bíblia. E o que não perece? O amor que você dá à sua mulher, companheirismo que você tem, a dedicação que você tem na causa do Senhor, a agenda quando ela é estabelecida, Deus em primeiro lugar, Deus é primeiro, o nome dessa igreja não mente.
Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você lê lá em Isaías 44:6, declarando que Deus é o primeiro. É a nossa agenda. É o desafio de investir em coisas que não perecem. Então, no reino de Deus, você tem, olha só, no reino de Deus, eu escrevi ali, daqui a pouco eu mostro para você. No reino de Deus, você tem o que você dá e perde o que você retém. No reino de Deus, você tem o que você dá e perde aquilo que você retém. Então, onde há ansiedade, aí não há prevalência da confiança, aí não há a manifestação de Deus trabalhando na sua vida. Amém? Deixa eu colocar, não sei se vai lembrar ainda aqui. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para você nessa manhã. Ainda que esta terra esteja confusa a respeito de muitas coisas, na nossa nação, e por que não dizer na terra, as pessoas ainda estão andando com uma interrogação do que será da vida delas, onde elas vão depositar a garantia do seu sustento, o entendimento da segurança. Eu digo para você, quando você depositar em Deus, esse peso sai. Você vai acordar, abrir os seus olhos e você vai dizer assim: nossa, é Deus que vai dirigir o meu dia hoje. Como será? Ainda que seja uma incógnita, ainda que você não saiba o que possa acontecer, você vai descansar sabendo que Deus quer o melhor para você. Gente, eu vou fazer uma pergunta: Deus mente? A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Deus tem defeitos? Não. Você crê que Ele é o autor e consumador da sua fé? Sim. Daí Deus criou você. Você acha que Deus te criou com defeitos? Você acha, eu não estou te falando da consequência da malignidade e da iniquidade sobre a terra, que pessoas nascem com defeitos, eu não estou falando disso. Eu estou falando, será que Deus errou em criar você? E será que Deus não apoia e não é aquele que na urna vota em você? Deus sempre votou em você. Deus sempre confiou em você. Você sempre foi o candidato número 1 de Deus. Você é o bem principal do Senhor. Não tem como fugir disso. Porque Deus não erra, e Deus não errou quando soprou o Zoe em você, quando soprou a vida em você. Eu queria que você entendesse bem isso. Deus ama você. E essa ansiedade que anda aí fora e que ronda você muitas vezes, tá? Ela não tem vez se Deus, o amor dele, prevalece na sua vida. A Bíblia diz que o inimigo ronda, o leão ruge ao redor, vem como um leão, o inimigo vem como um leão, rugindo ao seu redor, buscando o momento de te tragar, de consumir você. Agora, quem é o leão da tribo de Judá? A bandeira, por que ele chama o leão da tribo de Judá? Porque a bandeira da tribo de Judá, a tribo que Jesus vem, o símbolo era um leão. Quem é o leão da tribo de Judá? É Jesus Cristo. Queria que você curvasse a sua cabeça e confessasse aí diante de Deus o seu temor, confessasse diante do Pai as suas dúvidas, confessasse diante de Deus aquilo que muitas vezes você faz no dia a dia sem perceber que está dando lugar à ansiedade. Pai, no nome de Jesus, eu coloco cada uma dessas pessoas agora
daquela que antecipa os seus problemas, que crê nas expectativas falsas, ainda que elas nem mesmo existiram. Pai, eu coloco cada um dos seus filhos diante de Ti, aqueles que sofrem antes dos problemas, aqueles que têm dúvida, Pai, aqueles que são como esses barris de pólvora, prontos para a explosão. Pai, no nome de Jesus, nós nos levantamos hoje contra toda a raiz de ansiedade. Pai, aqueles que sofrem apenas pela ameaça do mal, pela expectativa que é gerado através de algo que leu, algo que viu, algo que quis compreender com os olhos naturais, no nome de Jesus nós quebramos isso no coração, no espírito e na alma do corpo e no corpo dos seus filhos. Meu Deus, eu me levanto aqui contra todo espírito de medo, pois Deus não nos dá o espírito de medo, mas de poder, de autoridade, de amor e de equilíbrio próprio. Senhor, é em Ti que nós cremos. Nós não temos medo do desconhecido ou do conhecido, nós não sofreremos de solidão ou da multidão, ou daquele que aparece hoje e some amanhã. Pai, nós não temeremos aquilo que não está no nosso controle, Pai. Depositamos em Tuas mãos. Eu me levanto aqui contra toda a reação física no corpo dos Teus filhos neste lugar. Eu me levanto aqui contra toda a reação espiritual. Eu declaro que o ânimo sereno é a vida no corpo, é saúde para os ossos dos Seus filhos, no nome de Jesus. Os nossos corpos espirituais, emocionais e físicos não serão o útero de gestação do medo, da ansiedade, da incredulidade. No nome de Jesus nós nos colocamos diante de Ti e lutamos contra essas coisas. Meu Deus, Jesus mesmo orou que Tu és o pão nosso de cada dia, Tu és aquele que nós podemos crer, receber e nos satisfazer e nos alimentar, e é nisso que nós cremos, Senhor. Eu me levanto contra toda a arma do inimigo, contra toda a seta que vem para o coração, para a alma, pelo olhar, pelo ouvir, pela audição. Eu rejeito isso na vida dos Teus filhos. E eu declaro a palavra do Senhor quando diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu levanto a Tua palavra dizendo que eu lanço sobre Ti a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado da minha vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Meu Deus, nós sabemos e cremos e testamos isso, que não estamos isentos das dificuldades e das circunstâncias ruins, mas Tu és o Senhor que veste a erva do campo, Tu és o Senhor que cuida da flor. Mesmo assim o Senhor não impede que ela seja queimada ou cortada. Senhor, nós cremos em Ti, nós cremos no Deus que nos alimenta, mas nós sabemos que o Senhor não nos isenta de aflições e dos apertos, mas ainda assim nós cremos em Ti. Vem abençoar o coração do aflito nesta manhã, vem curar, Senhor Deus, desta malignidade, desta iniquidade no coração dos Teus filhos nesta manhã. Eu rejeito aqui toda proliferação, toda contaminação maligna que é gerada no nosso dia a dia pela falta de fé em Ti, pois sem fé é impossível agradar ao Senhor. Eu declaro que os Teus filhos têm fé hoje, Pai, ainda que seja como um grão de mostarda, uma fé pequena, uma fé mínima aos olhos de outras pessoas, mas é a partir disso que o Senhor vai nos levantar, é a partir disso que o Senhor vai curar, é a partir disso que o Senhor vai restaurar, é a partir deste ponto mínimo na vida espiritual, emocional e física que o Senhor vai levantar aquele que está caído hoje.
colocando num novo degrau de vida, de esperança. O Senhor diz que a tua confiança não está no teu chefe, a tua confiança não está nem naquilo que você acha que você pode apresentar. A tua confiança está naquilo que Deus pode gerar, onde quer que você esteja. E é isso que eu quero que você creia hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Queria que você se levantasse. Dá a mão aí para alguém. Olha nos olhos dessa pessoa, nos olhos da pessoa que está ao seu lado, à sua frente, e veja. Não é uma brincadeira não, tá? Eu quero que você olhe bem no fundo dos olhos dessa pessoa e veja o quanto Deus a ama. Veja o quanto Deus a ama. Talvez você não consiga amá-la quanto Deus a ama. É difícil a gente olhar nos olhos, né? Às vezes é tão difícil. Mas olhe nos olhos dessa pessoa. Gere na vida dela pelas suas palavras. Profetiza na vida dessa pessoa o quanto Deus a ama, o quanto Deus a quer. Eu declaro isso no nome de Jesus, que você vai ser diferente. Quando você se lembrar da ansiedade que ronda você, você vai se lembrar antes da paz de Cristo sobre a sua vida, que vem para controlar o seu interior, e que vem para resolver o problema que foi gerado para você, ao redor de você, seja qual for. Deus é melhor, no nome de Jesus. Amém?